Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Hoje nós vamos falar da Anunciação de Nossa Senhora. Mas antes eu quero pedir a vocês que me ajude a divulgar esse trabalho. Inscreve-se, ative o sininho, né, para que o YouTube reconheça esse nosso trabalho, tá bom? No texto aqui diz pelo seguinte, o primeiro capítulo de São Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Aqui diz pelo seguinte: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso? Eu não conheço homem algum. O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. E também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. E disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Olhando aqui esse texto tem em todas as Bíblias. Todas. Embora várias crenças ignoram esse texto. Passa por cima. O Cristo deles não tem mãe. Bom, aqui deixa claro os planos de Deus se realizando, né, depois de 42 gerações. Aí vem Maria, que não tem pecado, para ser a mãe do Filho de Deus. Tá? Aqui Deus anuncia, deixa bem claro, como é que ela ia engravidar. Tá? Então, não foi pela vontade da carne nem do sangue, mas pela vontade de Deus. Então o Espírito Santo cobriu ela com sua sombra e ela ficou grávida. E veja bem como Maria não tem pecado. Um vento cheio de pecado, o ventre cheio de pecado, não tem como gerar um santo. Tá? Como disse aqui, né, o anjo, disse: Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, uma pessoa que está no pecado não tem como gerar um santo, um filho de Deus, principalmente um filho de Deus. Não tem jeito, tá? Então, Maria não tem pecado. Todos os seres humanos que serviram a Deus, os profetas, apóstolos,
quase todos eles apresentaram uma fraquezinha. Por pequena que seja, mas apresentaram, né? Começa lá de Noé, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? O Moisés, que foi um grande escolhido para dar liberdade ao povo do Egito, e de lá para cá, todos eles, né? Até Elias, que foi vivo, teve uma fraquezinha quando ele teve que correr com medo da perseguição da Jezabel, né? Agora, você caça na Bíblia um pecado de Maria. Não existe. Não tem. Eu não sei por que as nações ainda têm várias crenças que protestam contra ela. Não entendo por quê. Mesmo ela sendo provada na Bíblia que é mãe do Filho de Deus. Tá? Isso aqui não é para dizer que fulano me contou, não. Está escrito em todas as Bíblias. Todas. Eu conheço as Bíblias evangélicas e conheço as Bíblias católicas. Então esse texto existe dessa maneira em todas elas. Tá? Em todas as Bíblias. Então o Novo Testamento é começado com essa decisão de Maria. O Novo Testamento se inicia aqui, através dessa decisão. Porque através dessa decisão aqui, que era coisa que Deus, eu acho que não precisava nem mandar o anjo falar isso, porque ele já sabia da resposta dela. Mas, como Deus não quer forçar o ser humano de maneira nenhuma, ele não quer forçar o ser humano. Ele quer o ser humano servindo ele de espontaneamente vontade própria. Tá? Tem que partir do coração do ser humano de fazer a vontade de Deus. Então Deus vai e manda o anjo para explicar para ela como tudo ia acontecer. Tá? Então, Maria, a escolhida, a consagrada para ser a mãe do Filho de Deus. E nessas alturas nós ganhamos também o direito de ser filho dela. Tá? Com o nascimento de Jesus Cristo, que ele prova que é nosso irmão, ao mesmo tempo Deus, né? Quando ele disse para os apóstolos, vai lá, fala quando ele disse para as mulheres que viu ele ressuscitado, manda elas, vai lá, fala com seus irmãos, que são meus irmãos, que eu ainda não subi lá para o Pai, mas vou encontrar eles lá na Galileia. Então, assim, nós somos filhos de Deus e Maria, nossa mãe. Tá? Nós ganhamos esse direito a partir de quando o Verbo de Deus se encarna no seio de Maria e se torna filho dela. E antes era o Verbo e ele passa a ter três nomes ao mesmo tempo, que é o Jesus Cristo. E lá no Antigo Testamento, quando Isaías, no capítulo 14, versículo 7, lá prova que ia nascer esse filho e o nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Tá? Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, aqui é para tirar a dúvida de algumas pessoas que não conhecem esse texto ou nunca meditou, por exemplo, e provar para vocês que sem Maria não existe crença nenhuma. Não tem. Porque através disso aqui, o plano de Deus se realiza. Nasce o filho dele, que é o salvador de todas as nações. Não importa a geração, não importa que seja povo, o que importa é que sirva a ele nessa igreja que ele criou. Porque não foi o homem que criou, não. Jesus criou a igreja para nos educar na fé. Tá? Então, para nós chegar lá onde ele espera, temos que ser membro dessa igreja.
acreditar e obedecer. Tá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.